construa e dirija o seu Astra rádio controlado com motor de explosão. Neste vídeo, vamos construir um carro por controle remoto em uma escala de 1 para 10, com motor térmico ou a explosão, tração nas 4 rodas, chassi de alumínio e pintura tipo Rally, produzido pela Planeta de Agostini e pela Kyosho, uma das principais marcas mundiais em modelismo dinâmico. Ele apresenta soluções mecânicas de vanguarda em termos de fidelidade e performance. O chassi é de liga de alumínio muito resistente a batidas e tensões. Como propulsor, será posto à venda em um dos fascículos um motor Kyosho GX12 de 2,1 centímetros cúbicos de cilindradas equipado com uma prática partida manual. O motor será entregue já montado para garantir um funcionamento perfeito. A carroceria é uma reprodução muito fiel do conhecido Opel Astra. Logo na fase de montagem, é possível ver claramente que o projeto modelo foi concebido por especialistas habituados a colaborar com os melhores pilotos do mundo e que não deixaram nenhum detalhe ao acaso. Este modelo é muito fácil de conduzir e é magnífico em ação. É muito seguro nas curvas e nas retas e sua estabilidade permite que ele atinja velocidades incríveis. Não é preciso ser um modelista experiente para construí-lo. Nos fascículos, você irá encontrar todos os elementos necessários para montar o modelo com êxito e total satisfação. Através de fichas com instruções pormenorizadas e instruções de montagem claras, vamos mostrar passo a passo como juntar as peças fornecidas ao longo da obra. Construa e dirija o seu Astra rádio controlado com motor de explosão. Para construir este carro, vão ser necessárias ferramentas muito simples. Um pincel ou uma escova pequena para operações de limpeza, uma régua, um lápis e uma borracha. Uma chave de parafusos tipo Phillips, um pequeno alicate de ponta fina, uma tesoura de ponta redonda, um estilete de boa qualidade, uma folha de lixa fina, cola acrílica para plástico. Quando se utiliza cola acrílica, é conveniente o uso de óculos de proteção para proteger os olhos de eventuais respingos e ter sempre à mão um recipiente com água. No caso de contato, basta molhar os dedos na água para neutralizar os efeitos da cola. Os blocos principais são montados um a um, eixo da frente, eixo de trás e assim por diante, para depois serem encaixados uns nos outros e fixados ao chassi. Vamos precisar de uma caixa com vários compartimentos para guardar as peças menores, tanto as que ainda não estão montadas quanto as montadas, mas que ainda não foram encaixadas no chassi e também algumas ferramentas. As peças de plástico podem apresentar resíduos do processo de injeção, que são chamados de rebarbas. Por isso, antes de usá-las, devemos observá-las e, se preciso, eliminar as rebarbas com estilete ou com a lixa fina, conforme o caso. Esta operação deve ser realizada com cuidado, pois o estilete pode ser muito perigoso, caso não seja manejado corretamente. Transmissão. Depois de lubrificarmos o eixo com graxa, inserimos um dos planetários na caixa do diferencial, de maneira que a cabeça da engrenagem cônica fique dentro da caixa. Introduzimos o eixo nos orifícios dos dois satélites, com as partes cônicas das engrenagens viradas para dentro e colocamos os conjuntos nos alojamentos da caixa previstos para o eixo. Lubrificamos o eixo do outro planetário e colocamos a cabeça cônica dentro da caixa. Depois, colocamos a roda de coroa cônica com o eixo do copo virado para o lado de fora da roda de coroa. Introduzimos o eixo no orifício e fixamos a roda de coroa cônica na caixa com os parafusos. Não podemos apertar muito os parafusos para não deformar ou estragar as partes de plástico nem as zonas rosqueadas. Também é importante lubrificar cuidadosamente com a graxa fornecida nos locais indicados as partes mecânicas sujeitas a atrito, a fim de melhorar o desempenho e reduzir o desgaste. Introduzimos em cada eixo do diferencial a chumaceira pequena, a chumaceira maior
que deve estar lubrificada e sobressair em relação à pequena, a anilha e o copo lateral do diferencial. A seguir, encaixamos a roda de coroa cônica do diferencial e pegamos as duas metades que formam a caixa do diferencial, colocando-as com a base da caixa na mesa de trabalho. Introduzimos a cabeça do pião cônico de transmissão no orifício e fixamos as duas metades com os parafusos correspondentes que introduzimos nos orifícios maiores. Agora, fixamos no chassi a caixa do diferencial já completa com o pião cônico da transmissão virado para o centro do carro. Colocamos o suporte para os eixos dos trapézios das suspensões no chassi, atrás da caixa do diferencial e com a lingueta virada para ela e a fixamos no chassi. Está na hora de montar o apoio dos amortecedores na caixa do diferencial. Com os 4 parafusos fornecidos, fixamos o tirante das suspensões, um em cada parte, ao apoio dos amortecedores, deixando entre a cabeça do parafuso e o tirante um espaço de aproximadamente meio milímetro. Quando se fixam os parafusos de fixação correspondente às articulações, eles devem ser totalmente aparafusados e depois desenroscados meia volta para dar um pouco de folga aos componentes da articulação. Por último, colocamos os apoios que sustentam a carroceria nos locais correspondentes, direito e esquerdo, e depois fixamos tudo ao suporte do diferencial. Para começar a montar o sistema de direção, introduzimos no salva-servo inferior um parafuso de cabeça esférica e a arruela de plástico seccionada que temos de espanar um pouco com a chave de parafusos para facilitar a inserção. Colocamos o salva-servo superior. Introduzimos um parafuso de cabeça esférica no orifício terminal do salva-servo superior. Fixamos a barra central de direção no outro orifício com o tirante de plástico e os parafusos. A seguir, introduzimos outro parafuso de cabeça esférica no orifício terminal. Agora, unimos o salva-servo e a transmissão intermédia colocando o tirante de plástico e enroscando os parafusos. A seguir, podemos fixar o sistema de direção ao chassi, tendo o cuidado de utilizar os orifícios apropriados. Pegamos as duas metades que formam a caixa do diferencial traseiro e mantendo a base na mesa de trabalho com orifício para o pinhão cônico traseiro voltado para a frente, colocamos a roda de coroa cônica para a esquerda. Depois inserimos o pinhão cônico traseiro com a chumaceira convenientemente lubrificados e uma anilha. Agora é a vez das pastilhas de fricção do travão e da alavanca do travão, que deve ficar perpendicular ao corpo do diferencial. A seguir, aparafusamos as duas metades do diferencial, inserimos o disco do travão do pinhão entre as pastilhas de fricção, depois o feixe metálico no orifício do pinhão e, a seguir, a roda de coroa central e a chumaceira. Colocamos o rolamento no eixo de transmissão da roda da coroa central e fixamos na caixa do diferencial traseiro o apoio dos amortecedores, a placa de união e o apoio da transmissão central. Posicionamos o apoio dos eixos das suspensões traseiras no chassi até o centro do carro em relação com a posição que ocupará a caixa do diferencial traseiro com a lingueta virada para trás e a fixamos no chassi. Introduzimos no eixo cardan com a trava na caixa do diferencial dianteiro, inserimos o copo de união traseiro neste eixo e na caixa do diferencial traseiro e prendemos este último ao chassi. Agora, pegamos os dois suportes para a placa que sustenta as colunas de apoio da carroceria e os fixamos nos suportes das suspensões. Ligamos a placa através dos orifícios centrais. Rodas e suspensões. Polimos a parte da roda onde o pneu deve se apoiar com uma lixa enrolada e, a seguir, limpamos a superfície com cuidado com um pincel ou uma escova. Repetimos esta operação nas bordas do pneu.
Montamos o pneu na roda e marcamos com um lápis 4 pontos equidistantes na roda, tanto na frente quanto atrás. Levantamos a borda do pneu na área de um dos pontos marcados. Aplicamos um pingo de cola acrílica e pressionamos ligeiramente por alguns segundos. Iremos fazer o mesmo nos outros 7 pontos marcados. Levantamos o pneu entre 2 pontos colados e aplicamos 1 ou 2 pingos de cola, tentando distribuí-la por toda a superfície. Soltamos o pneu com cuidado e depois pressionamos ligeiramente. Enroscamos um parafuso de cabeça esférica no orifício central da saliência do trapézio da suspensão dianteira. Devemos apertar, mas sem forçar muito, deixando sobressair cerca de 1 milímetro do trapézio. Colocamos o apoio da manga de eixo no lado curto do trapézio da suspensão, de maneira que os orifícios encaixem nos do trapézio. Enroscamos o parafuso à mão pela parte do parafuso de cabeça esférica e apertamos com a chave. Enroscamos outro parafuso de cabeça esférica na manga do eixo de direção, deixando sobressair cerca de 1 milímetro. Lubrificamos as 2 chumaceiras e as inserimos uma de cada lado no orifício de passagem do semi-eixo da roda da frente. Depois fazemos deslizar o semi-eixo pelo interior da chumaceira. Pegamos o braço do amortecedor com alicate e enroscamos a rótula com a mão. Inserimos o casquilho no braço do amortecedor e depois o amortecedor até que o casquilho entre todo no corpo do amortecedor. Tiramos o amortecedor do braço e introduzimos o apoio porta-molas até o fixarmos. Em seguida, inserimos a mola no amortecedor e os 2 dentro do braço. Então, prendemos o amortecedor com um elástico ou um cordão, enquanto a peça aguarda sua fixação definitiva no carro. Colocamos o trapézio da suspensão de maneira que os orifícios coincidam com os da barra dos eixos dos trapézios e introduzimos o eixo dos trapézios da suspensão. Repetimos a operação com a outra suspensão e a seguir prendemos os trapézios das suspensões, fixando a outra barra ao chassi com a chaveta virada para a caixa do diferencial da frente. Introduzimos uma extremidade do cardan no eixo de roda e a outra extremidade no copo que sobressai da caixa do diferencial, intercalando entre eles o separador de esponja. Fixamos o tirante proveniente do apoio dos amortecedores ao apoio da manga de eixo e ao do sistema de direção à manga de eixo. Nesta altura, tiramos os elásticos dos amortecedores para podermos montá-los no eixo da frente, na parte inferior, introduzindo a rótula fixada no braço com o parafuso de cabeça esférica. E na parte superior inserimos o casquilho de plástico e enroscamos o parafuso. Enfiamos um travão no orifício correspondente ao semi-eixo, um encaixe de roda hexagonal, a roda e a porta autoblocante. Depois, enroscamos a porca. Colocamos o para-choques e os fixamos ao chassi com os parafusos correspondentes. Motor. Inserimos os 2 parafusos pelo lado do puxador de arranque. Colocamos a junta do silenciador e o silenciador. Começamos enroscando os parafusos com a mão e depois continuamos com a chave de parafusos passando de um para o outro até ficarem apertados o bastante. Colocamos o carburador no lugar correspondente e enroscamos a porca de fixação. Ligamos o tubo de conexão de borracha ao silenciador. Depois prendemos ao chassi o terminal de fixação do escapamento e, em seguida, o motor, introduzindo no suporte o tubo de borracha do silenciador. Temos que verificar se a coroa dentada do motor e a coroa central encaixam perfeitamente. Para completar o bloco do motor, falta fixarmos o tanque de combustível. Ligamos um dos tubos de silicone à parte inferior do tanque, fixamos o tanque ao chassi. Depois, ligamos a outra extremidade do tubo ao carburador. Agora, ligamos uma extremidade do segundo tubo à tomada situada por baixo do silenciador do escapamento e a outra extremidade na parte superior do tanque de combustível. Eletrônica.
Cortamos 3 dos 4 braços da cruzeta do servo. Depois de verificarmos se o servo está na posição neutra, fixamos a alavanca com um parafuso. Enroscamos a vareta de direção na rótula, deixando entre o final dela e o ângulo da vareta uma distância de 36 milímetros e colocamos a vareta no terceiro orifício, a contar do parafuso que fixa o braço ao servo. Introduzimos o cabo do servo na ranhura da grade do rádio e fixamos o servo na parte inferior da grade. Introduzimos o cabo do servo na ranhura da grade do rádio e fixamos o servo na parte superior da grade. Desenroscamos um pouco os parafusos do interruptor. Introduzimos o interruptor no espaço correspondente do interior da grade do rádio com o botão para fora e a inscrição ON para cima. Depois voltamos a apertar os parafusos. Ligamos o cabo que vem da parte inferior do interruptor à posição OFF, ao porta-pilhas que se encontra no buraco virado para a parte de trás do carro. A seguir, ligamos o cabo que vem da parte superior à posição ON à alimentação do setor do rádio que se encontra no buraco virado para a parte de frente do carro. Agora, ligamos os cabos que vêm dos servos para o setor do rádio. Servo de direção CH1, servo de acelerador CH2. Para proteger o receptor e deixá-lo mais resistente às vibrações, nós o envolvemos em espuma de borracha ou outro material macio, usando para isso elásticos ou fita adesiva. Passamos o cabo que servirá de antena através do centro da tampa da caixa do receptor e da bateria e o introduzimos no tubo de plástico que portará a antena. Pomos a tampa na caixa e a fechamos com os clipes. Fixamos a barra anticapotagem na parte superior da grade do rádio. A seguir, introduzimos a rótula da vareta de direção no parafuso de cabeça esférica do sistema de direção e a fixamos ao chassi. Colocamos a vareta do travão, o braço mais comprido, no primeiro orifício a contar da fixação do servo, introduzindo-a a partir de cima. Inserimos na vareta do carburador o braço curto, um prisioneiro, a articulação de plástico do acelerador, a mola e o outro prisioneiro. Fixamos o prisioneiro, introduzindo mais para fora de cima, deixando aparecer cerca de meio centímetro da vareta. E o prisioneiro interno deve ficar a 1,5 cm da dobra da vareta. A seguir, introduzimos a vareta no terceiro orifício da alavanca, a contar do orifício de fixação ao servo, inserindo este último a partir de baixo. Introduzimos a outra extremidade da vareta na alavanca do freio. Depois, fixamos a alavanca do servo a ele com os parafusos. Colocamos na vareta do travão a partir de baixo. Introduzimos a outra extremidade da vareta na alavanca do freio. Depois, fixamos a alavanca do servo a ele com os parafusos. Colocamos na vareta do travão a anilha, o tubo de silicone e o prisioneiro, que Carroceria. Com uma tesoura de ponta redonda, recortamos as partes em acrílico, bordos e cavas das rodas. Para conseguir um acabamento melhor, podemos utilizar lixa fina ou uma pequena bucha com lixa montada na ponta. Antes de pintarmos a carroceria, temos que lavá-la com detergente neutro ou então lixá-la com uma lixa bem fina. Tampamos a parte interior das janelas e podemos pintá-la pelo interior com aerógrafo ou spray. A tinta deve ser aplicada em várias passagens rápidas e a secagem pode ser acelerada com um secador de cabelo. Terminada a operação, retiramos a película protetora transparente que cobre o exterior do carro. Agora é a vez dos autocolantes. Antes de colocarmos um autocolante na carroceria, devemos verificar bem sua posição. Depois de colarmos primeiro um lado e aos poucos o resto, passando os dedos com delicadeza sobre os autocolantes à medida que os aplicamos, a fim de evitar a formação de bolhas de ar. Para terminar, fixamos a carroceria ao chassi do carro
com os clipes fornecidos. Arranque. Levantamos a tampa do tanque de gasolina e despejamos o combustível. Mediante a alavanca do servo do acelerador, empurramos a alavanca do carburador para dentro alguns centímetros, mais ou menos até metade de seu curso, para deixar passar o combustível. Depois pressionamos várias vezes a bomba do tanque de gasolina. Quando o tubo que vai até o carburador ficar cheio de combustível por completo, ainda devemos pressionar mais umas 4 ou 5 vezes para lubrificar o cilindro. Antes de fazer o motor funcionar, é aconselhável subir o ralantim, enroscando cerca de uma volta o parafuso situado no carburador. Ligamos o receptor pondo o interruptor do carro na posição ON e esperamos alguns segundos antes de ligarmos o emissor. Se nenhum dos servos se mover, é porque não há interferência. A seguir, puxamos a antena do emissor, ligamos o emissor, que será colocado à venda em um dos números da coleção, e verificamos o funcionamento dos servos da direção e de aceleração. Para aquecer a vela, fazemos o seguinte: inserimos o clipe de velas no buraco da cabeça do motor, pressionamos ligeiramente e rodamos cerca de meia volta. Com o clipe de velas em sua posição e segurando o carro com uma mão, seguramos e puxamos com determinação o puxador de arranque, mas nunca até o fim de seu curso. Atenção, não é um brinquedo. Artigos de modelismo não são aconselháveis para menores de 14 anos. Produto formado por um kit de montagem. Seguir atentamente as instruções que constam das fichas de montagem entregues à parte. Mantenha fora do alcance de crianças. Se elas porventura vierem a utilizá-lo, devem fazê-lo com supervisão direta de um adulto. Versão brasileira Clone.